Resumo da semana. Agora é hora de a gente saber quais foram os principais destaques do plenário da Câmara nesta semana. Quem já está aqui conosco é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Claudinho, bom dia também para quem acompanha a gente neste resumo da semana ao vivo, né, Cláudio Ferreira, a gente fica aqui ao vivo toda sexta-feira, mas também tem quem nos acompanha depois em podcast e também pelas rádios parceiras. Ana, vamos começar, porque a lista é grande, né? Essa semana foi uma semana bastante produtiva, né? Até ontem, bem tarde da noite, o plenário estava votando muitos assuntos, e a gente começa falando de precatórios. Exatamente. A gente teve uma semana, Cláudia, para quem acompanha aqui a pauta do Congresso, sabe que essa última semana de trabalhos legislativos antes do recesso parlamentar, que começa oficialmente no dia 23 de dezembro, ela é uma semana de intensas negociações e de uma tentativa ali dos parlamentares de votar todos aqueles assuntos em que haja ali um consenso para poder encerrar mesmo ano. Então, são muitas votações. Mas, realmente, o grande destaque da semana, Claudinho, foi a PEC dos precatórios, uma segunda proposta de emenda à Constituição sobre os precatórios. A gente lembra que, nos últimos dias, os deputados já tinham aprovado uma parte dessa questão dos precatórios, em que havia ali um consenso com os senadores, era o mesmo texto aprovado pela Câmara e o Senado, e essa parte da emenda constitucional já foi promulgada, e nesta semana os deputados, então, votaram aquela parte que os senadores tinham modificado dessa proposta, e ela também, essa segunda parte, então, em que houve a votação dos deputados, ela também já foi até promulgada. O que vê ali em linhas gerais, nessas duas emendas? Elas abrem espaço para o orçamento do ano que vem. Então, elas são muito importantes, inclusive, para a discussão que a gente está tendo agora nessa reta final dos trabalhos legislativos sobre o orçamento de 2022, juntando ali as duas emendas que tratam justamente de novas regras e de uma possibilidade de um limite para o pagamento da União dessas dívidas judiciais do governo, dívidas que já tenham decisão definitiva pela Justiça, que o governo tem que pagar, e aí pagar para pessoas, para empresas, para outros governos, por exemplo, estaduais. Então, abre esse espaço fiscal com esse limite. Segundo os dados aí da consultoria do orçamento da Câmara, são mais de 106 bilhões de reais que são abertos no orçamento a partir da emenda, né, da promulgação dessas duas emendas tratando de precatórios, cerca de 43 bilhões de reais são abertos com essa emenda promulgada nesta semana e os outros cerca de 60 bilhões com a primeira emenda. Lá na primeira emenda houve ali uma mudança na fórmula do teto de gastos públicos, que é um limite que o governo tem, não aí relacionado a precatórios, mas diretamente a precatórios, mas de todas as suas contas, então mudam-se as regras ali, a forma de cálculo do teto de gastos públicos, e nessa segunda aí trata da questão também dos precatórios nesse sentido. Você tem, com essa abertura do espaço fiscal do orçamento, a possibilidade do pagamento, por exemplo, do Auxílio Brasil, que é esse programa de transferência de renda que substituiu o Bolsa Família, no ano que vem. E essa emenda promulgada na semana, ela permite a redução pela metade do pagamento das dívidas do governo no ano que vem, então há uma previsão de 89 bilhões de reais em dívidas, e com essas novas regras, o governo precisa ali pagar cerca de 43 bilhões, esses recursos devem ser usados exclusivamente no ano que vem para o pagamento do Auxílio Brasil e para a Seguridade Social. Essa emenda ela também garante prioridades de pagamento dos precatórios de pequenos valores e para pessoas ali com deficiência, para idosos, pessoas com doença grave, então precatórios de até 66 mil reais, permite que quem tenha precatório top ter um desconto de 40% no valor que tem que receber do governo. Se topar esse desconto, pode receber à vista esse precatório. Também trata de como que vão ser pagas as dívidas do antigo Fundef, hoje Fundeb, as dívidas do governo federal, principalmente com estados, em relação a esse fundo para a educação, que aí se estabelece que serão 40% desses pagamentos em 2022 e mais 30% em 2023, 30% em 2024. Então, em linhas gerais, Cláudio, é essa questão, você tem um limite para o pagamento dessas dívidas judiciais do governo, com isso, dando ali um espaço fiscal no orçamento de 2022 para esses outros
programas de transferência de renda, para a Seguridade Social, e esses pagamentos, então, dos precatórios, aqueles de pequeno valor, quem tope também ter como eu disse, esse desconto. Então, em linhas gerais, esse foi um projeto, essa foi uma emenda constitucional que, na promulgação, tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiaram essa disposição das instituições em chegarem a esse acordo para o pagamento dos precatórios. Então, foi um assunto, eu diria, um dos principais assuntos dessa última semana aqui de votações na Câmara dos Deputados. Pois é, Ana, você também tem para a gente um cardápio aí de propostas sobre transportes que foram aprovadas. Exato, Cláudia, a gente teve, e aí agora a gente vai passar aqui uma pincelada em diferentes projetos que foram aprovados pelos deputados nessa semana. Como eu disse, nessa última semana ali, aqueles projetos em que já havia uma construção de acordos nos últimos dias. Então, nessa área de transportes, a gente teve a aprovação, por exemplo, do projeto que já tinha sido votado pelos deputados, foi modificado pelos senadores e voltou para uma nova votação da Câmara, que é o projeto que trata da navegação de cabotagem, que é aquela navegação entre portos de um mesmo país. E os deputados, essa proposta, então, teve a votação dela concluída, portanto, ela já vai para a sanção presidencial, e ela prevê que uma liberação progressiva da abertura do mercado para navios estrangeiros nessa navegação de cabotagem, quer dizer, dentro aqui do Brasil, sem necessidade de embarcações e estaleiros brasileiros. Uma proposta que teve críticas da oposição por considerar que ela pode prejudicar a indústria naval brasileira, mas, de toda forma, houve ali um acordo para a votação do relatório do deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, porque ele não acatou algumas das emendas do Senado, que eram um pouco mais abertas em relação a essa participação estrangeira na navegação de cabotagem no Brasil, e por isso até, mesmo com críticas, não houve ali obstrução da oposição na votação dessa proposta. A maioria do plenário entendeu, no entanto, que esse é um projeto que incentiva a concorrência e permite um investimento nos portos. Outro projeto relacionado a transportes, aprovado pelos deputados e que também vai à sanção presidencial, é o que trata da lei das ferrovias. Essa proposta ela permite, além do regime de concessão, que já existe hoje, também um regime de autorização para esse serviço. O relator Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, ele falou ali em menos burocracia, mais investimentos com essa proposta. A autorização, a gente lembra, ela tem menos amarras, digamos assim, do que uma concessão. Ela, por exemplo, quando você tem autorização, você não precisa fazer uma licitação para quem, né, da iniciativa privada for explorar essa ferrovia, você não precisa fazer o pagamento de outorga. E a gente teve também críticas da oposição por considerar que essa proposta tem poucas, da forma como ela está, tem poucas garantias ali para esse setor, até da parlamentares do agronegócio também cobravam ali mais garantias, mais segurança nessa questão da abertura ali das ferrovias por autorização, mas aí o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, falou ali de um acordo com o governo, que o governo se comprometeu a mandar uma medida provisória para poder corrigir essas fragilidades que foram apontadas no texto pelos parlamentares, não só de oposição, e com isso houve ali, por exemplo, a medida provisória poderia tratar aí do licenciamento ambiental para os novos projetos de ferrovias, e aí com isso houve ali a possibilidade da votação dessa lei das ferrovias nessa semana para encaminhar para a sanção, porque ela já tinha sido votada pelos senadores, mas com esse compromisso do governo em encaminhar, então, essa medida provisória corrigindo essas fragilidades apontadas pelos parlamentares. Também, nessa área aí de transportes, a gente teve a votação de um projeto com novas regras para o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. O relator deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, falou em plenário que da importância desse projeto ali de colocar uma exigência de capital social mínimo de R$2 milhões para a empresa de ônibus prestar serviço, falou também que a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, vai analisar a capacidade técnica e econômica dessas empresas que vão atuar nesse ramo. Houve críticas, por exemplo, do Partido Novo, porque acha que com essas
exigências, né, colocadas no projeto. Isso pode comprometer a entrada de novas empresas, pequenas empresas, nessa exploração do transporte rodoviário interestadual, internacional de passageiros, inclusive possibilidade de empresas de aplicativo entrarem nesse ramo, mas o relator diz que houve ali uma ampla negociação sobre o texto e que ele achava importante ter mais exigências, porque isso daria mais segurança, dá mais segurança a esse transporte, e citou, inclusive, os vários acidentes que existem nas estradas brasileiras. Essa proposta, então, ela ainda vai para a análise dos senadores, essa que trata das regras, porque houve modificações no texto da Câmara, por isso, ali há uma nova análise pelos senadores. Ana, a gente também tem uma variedade de projetos sobre economia. Eu contei aqui, acho que são 7 projetos que foram aprovados, né? Muitos. A gente teve ali ao longo da semana, na própria quinta-feira, os deputados chegaram ali a um consenso sobre muitas propostas em que havia acordo, já pelo tempo de discussão aqui na Câmara, de maturação dos assuntos, e é isso mesmo, mas ao longo da semana houve votações de projetos nessa área econômica. Novamente, eu vou passar ali rapidinho, Cláudio, só para a gente citar, né, sobre esses vários temas. Por exemplo, os deputados eles aprovaram um projeto que trata do crédito cooperativo. Essa proposta, ela visa ali dar mais segurança para esse tipo de crédito, né, oferecido pelas cooperativas. O relator, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, ele diz que essa proposta, ela permite uma atualização da lei, ela amplia a possibilidade de inclusão ali pelo agronegócio, fala da importância desse crédito cooperativo, está mais próximo ali de quem pega o dinheiro emprestado, e a expectativa, com essa votação dessa mudança nas regras do crédito cooperativo, de ele chegar também a atingir ali 20% desse mercado a oferta de crédito para quem precisa ali tocar suas questões, os seus negócios, os seus empreendimentos. Também, essa proposta, ela possibilita ali grupos de cooperativas atuarem em conjunto, que pode reduzir custos para quem vai tomar crédito. Esse projeto aí da cooperativa, né, que muda o Sistema Nacional ali de Cooperativas de Crédito, ele ainda vai para o Senado Federal. A gente teve também uma votação importante que trata da renegociação de dívidas, né, e parcelamento de dívidas para micro e pequenas empresas, também para microempreendedores individuais, muito afetados pela pandemia da Covid-19, e que essa proposta, então, ela tem até um nome interessante que é HELP, não é HELP com H como do inglês, é com R, mas a gente até lembra dessa ajuda, né, que vem ali da palavra em inglês, mas que é o programa, então, de reescalonamento de pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional. São várias possibilidades de desconto em juros, em multas, em encargos, conforme ali a queda do faturamento dessas micro e pequenas empresas e também do microempreendedor individual durante ali o período de 2020, comparado a 2019, exatamente em decorrência das consequências econômicas da pandemia de Covid-19. Essa proposta da renegociação das dívidas, ela já vai até para a sanção presidencial. Outro projeto aí nessa área econômica trata de um subsídio para a conta de luz, né? Ele trata de você ter ali a possibilidade de uso dos recursos do Fundo da Conta de Desenvolvimento Energético para permitir o subsídio das tarifas de quem compra energia de pequenas distribuidoras de energia, de até ali 350 gigawatts-hora. O objetivo é equilibrar ali o tratamento de tarifas de quem está nessas regiões que usam, né, a energia que vem das pequenas distribuidoras em relação àquelas regiões já supridas por grandes distribuidoras. Também nessa área de energia, a gente, esse projeto aí do subsídio da conta ainda vai para o Senado, mas um outro projeto aprovado nessa área de energia, e esse sim vai para a sanção presidencial, é um que estabelece ali um período de transição para os encargos cobrados de quem tem uma usina ali, não tem se fala muito de usina, mas uma microgeração de energia. Por exemplo, quem tem ali na sua residência ou numa empresa painéis fotovoltaicos ou o uso de energia eólica, e que esse microgerador ali, ele possa ter um período de transição, né, já que hoje, para incentivo dessas energias renováveis, houve uma redução de uma série de encargos para quem tem esses microgeradores de energia. Então, essa proposta, ela trata ali de uma transição
para voltar, né, ao pagamento por esses microgeradores. Houve uma ampla negociação para essa proposta, inclusive entre grandes produtores, pequenos distribuidores, o pessoal que quer incentivar as energias limpas. Então chegou-se aí a esse consenso, era uma proposta que já tinha sido votada pela Câmara, foi para o Senado, retornou, com essa votação final aqui da Câmara, vai para a sanção. Ainda nessa área econômica, digamos assim, das aprovações dessa semana, Cláudia, a gente teve uma proposta de emenda à Constituição aprovada em 2 turnos, que já tinha sido votada pelos senadores, portanto, a promulgação, que é a quinzenta de IPTU, né, o imposto territorial ali urbano, os templos de qualquer culto religioso, inclusive para aqueles que estão apenas, aqueles templos que são locatários, né, desses imóveis, então isenta de IPTU. Também a gente teve ali regras que regulamentam a cobrança do ICMS no caso de compras na internet, quando o consumidor final, né, não é o contribuinte, então estabelecendo ali as regras, e até por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que exigia que a partir de 2022 você tivesse essas regras definidas. Então essa proposta ali regulamentando essa cobrança do ICMS ali no destino, né, no caso das compras ali da internet, e ela ainda tem que ir para o Senado. Também nessa área ali econômica, finalizando aí as questões relacionadas a esse assunto, né, econômico nessa semana, a gente teve a votação pelos deputados de um projeto de decreto legislativo que susta uma portaria do Tesouro Nacional relacionada ali as despesas de pessoal, né? Então, por exemplo, quando o poder público, seja a União, estados, municípios, contratam entidades conveniadas para prestação ali de serviço por especial, né, de pessoal que não seria serviço público, não seriam servidores públicos, que essa contratação ela não seja enquadrada ali nos limites da lei de responsabilidade fiscal. Há vários deputados que concordaram, então, com a derrubada dessa portaria do Tesouro Nacional, falando que essas regras elas poderiam comprometer a continuidade de inúmeras parcerias do poder público com entidades conveniadas aí da sociedade civil. Eita, Ana, é muita coisa, né? Precatórios, transportes, economia, e além disso a gente teve outros assuntos, né? Propostas aprovadas em outras áreas, saúde, educação, esporte. Sua lista está grande hoje. Muito grande, Cláudia. Eu vou passar, assim, a gente teve ainda votações importantes, digamos, nesses outros assuntos, mas vou passar também rapidinho para a gente, pelo menos, citar aqui, para quem acompanha a gente no resumo, para entender a dimensão do que foi essa semana de votações na Câmara. A gente teve, por exemplo, a aprovação da medida provisória 1067, que ela trata da obrigação de os planos de saúde fornecerem tratamento oral para o câncer em domicílio. Essa MP ela estabelece um prazo também para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela incorpore novos medicamentos e procedimentos na cobertura pelos planos. A relatora, a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, falou que hoje essa análise às vezes dura até 3 anos para a incorporação desses novos medicamentos e procedimentos, por isso a importância de estabelecer esses prazos, e essa proposta, nessa medida provisória, ainda vai para o Senado, ainda tem que ser analisada pelo Senado. A gente teve também a votação aqui pelos deputados de uma proposta que ela destina parte da arrecadação das loterias para o esporte paralímpico, isso também ainda tem que ser analisado pelo Senado. Teve também a aprovação de um projeto que regulamenta a profissão de executivo de futebol, também ainda depende da análise dos senadores. Teve ainda, os deputados aprovaram um projeto que permite aos servidores públicos, civis e militares das áreas de saúde e segurança pública contarem para aquele período de maio de 2020 a dezembro de 2021. Portanto, Claudinho, esse período da pandemia, né, que esses servidores aí das áreas de saúde e segurança, eles possam contar esse período para aquisição de direitos relacionados a tempo de serviço. É uma matéria que ainda depende da análise do Senado, mas que foi muito citada em plenário, falando da importância desses profissionais aí nesse momento de pandemia, então permitindo que eles contem esse tempo aí para questões, por exemplo, relacionadas a triênios, anuênios, quinquênios. Então, esse também foi votado na semana e depende ali da análise dos senadores. Ainda, os deputados aprovaram um projeto que transforma ali cargos da Defensoria Pública Federal
de segunda categoria, em primeira categoria, é uma questão ali burocrática, mas que é importante, a gente já tratou disso em resumos passados, porque houve a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, ali de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, então você tem a necessidade de adequação dos outros órgãos de justiça em relação a esse tribunal criado. Então, agora foi a vez da Defensoria Pública, a gente já tinha sido falado aqui também de atualizações e necessidade de ajuste na questão do Ministério Público, também federal. Os deputados ainda aprovaram um projeto que muda as regras para os processos de alienação parental, que é quando um genitor, né, ele é acusado de tomar atitudes para colocar o outro genitor contra a criança ou adolescente, ali, geralmente nos processos de separação, e aí por esse projeto aprovado, que ainda depende também da análise dos senadores, foi aprovado só pelos deputados, ele fica proibido que o juiz mude a guarda quando um dos genitores, por exemplo, é investigado por processo em andamento, por prática de crime contra essa criança e adolescente. Era um pleito, uma negociação ali, porque há algumas denúncias nesse sentido, e esse projeto também especifica que há necessidade de acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, e que esse acompanhamento ele deve passar por avaliações periódicas. Então, é algo que mobiliza muito mães, coletivos de mães, e também questão dos pais, e, portanto, houve um acordo em relação a esse texto. Por fim, os deputados também aprovaram nessa semana um acordo entre Brasil e Estados Unidos, um acordo internacional, e também um projeto que altera a lei do Fundeb para adiar para 2024 a definição de novos índices de rateio dos recursos do fundo. Era uma proposta que já tinha sido votada pelos deputados, foi para o Senado, houve modificação, voltou para os deputados, portanto, ela já pode ir à sanção presidencial. Essa proposta também estabelece ali índices relacionados ao valor anual por aluno em cada etapa, duração de jornada, tipo de estabelecimento de ensino, e prevê que a data de atualização da lei do Fundeb, que é o fundo dedicado ali aos recursos para a educação básica, ela passa a ser essa data de atualização, em vez de outubro de 2021, portanto, desse ano, o que não foi feito, passa para outubro de 2023, também trata de que psicólogos e assistentes sociais nas escolas, eles poderão receber, então, recursos do Fundeb dentro desses recursos que vão para os profissionais da educação, profissionais que atuem dentro das escolas, entre outros pontos aí dessa proposta. Esse foi um balanço dessa semana. Eu recomendo, a gente sempre comenta aqui no resumo, né, Claudinho, que a necessidade de quem tem mais interesse em algum desses assuntos, que busque a página da Câmara na internet, câmara.leg.br, que ali na agência Câmara a gente tem o detalhamento de todas essas propostas que eu citei aqui, cada uma delas. Eu fiz questão de citar todas as aprovações, exatamente porque quem acompanha teve interesse num tema específico, está acompanhando um tema específico, pode ir lá checar na página da agência Câmara os detalhes, tanto das reportagens feitas pela nossa equipe de jornalistas, tem a reportagem também da Rádio Câmara, da TV Câmara, quanto o link para o próprio projeto, para o próprio texto aprovado pelos deputados, e aí podendo se aprofundar sobre o que foi aprovado, discutido pelos deputados nessa semana, última semana de votações na Câmara, mas a gente lembra que ainda tem votação no Congresso, né, Câmara e Senado juntos, para o orçamento de 2022. Pois é, a gente continua acompanhando, né, Ana? Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso último painel eletrônico do ano. Muito obrigado para você, um bom dia, bom fim de semana. Obrigada, Claudinho, um bom jornal ainda para você esse ano, um ótimo Natal para os nossos ouvintes, para quem acompanha aqui o painel. O resumo da semana também é o último do ano, mas claro que depois do recesso parlamentar a gente volta com carga total falando de tudo que acontece aqui na Câmara. Obrigada, Claudinho, um bom Natal para você, bom fim de semana. Para você também, Ana, obrigado e bom trabalho.